Olá, tudo bem com vocês? Maio, mais um mês da família e aqui para nossa família eu tive o privilégio de ser o primeiro a começar com essa série de mensagens esse mês. Então eu quero pegar alguns versículos de Efésios capítulo 5 e capítulo 6, texto clássico, né, famoso da Bíblia. Todo mundo conhece ele, mas eu vou pegar apenas alguns versículos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre casamento, marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos e pais. Pois bem, Efésios capítulo 5, no verso 24, diz assim: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E lá no versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por que eu resolvi pegar esse texto aqui? Tem sido cada vez mais comum o desgaste matrimonial, né? O desgaste do casamento. E eu estou falando isso é dentro da igreja mesmo, é no meio cristão. Eu estou falando de gente que está casado há 20, 25, 30 anos e na primeira oportunidade que tem, está lá reclamando do cônjuge, né? Do esposo ou da esposa. Então a gente vê assim que tem muitos casamentos desajustados. Tem muitos casamentos cristãos de líderes da igreja, e eu estou falando aqui até de várias denominações, não estou falando só da nossa denominação batista, não, estou falando no geral mesmo. Então tem muitos casamentos, inclusive de líderes da igreja, casados há 2, 3 décadas, mas a gente vê que é um relacionamento desajustado, um casamento no qual a pessoa nem cogita o divórcio, ainda bem, mas que também não está feliz, que se pudesse voltar no tempo, ficaria solteiro. Eu vejo muito isso acontecer, eu vejo muitas pessoas assim falando do próprio casamento, do tipo assim, já casei, então tá bom, mas se eu pudesse, não teria me casado, ou se eu ficar viúva, não caso de novo. Bom, o texto aqui é claro, né? A respeito da esposa que é sujeita ao marido e esse marido que dá sua vida pela esposa, que ama ela como a própria carne. Penso eu que tem havido e tem crescido em número o tanto de matrimônios desajustados justamente porque, primeiramente, o homem, porque a responsabilidade maior é do homem, primeiramente, este homem, este marido, não tem amado a esposa como sua própria carne, não tem realmente colocado o casamento, o matrimônio em primeiro lugar, e não sou eu que estou dizendo que as coisas devem ser assim, é a Bíblia, tá? Texto bíblico aqui, versículo, palavras de Paulo, não é o Caleb que está dizendo. Inconsequentemente também, as mulheres precisam admirar, respeitar, serem submissas, sujeitas a esse marido. Quando o marido faz o seu papel, né, a mulher se sente realmente segura, protegida, valorizada e tudo mais, ela naturalmente tem a tendência de ser sujeita, de ser submissa e de caminhar os mesmos passos ou a mesma trilha que o marido, salvo, obviamente, algumas exceções. Então, na verdade, a primeira questão aí para os solteiros a pessoa tem que analisar o seu perfil, né? Será que eu vou ser esse tipo de homem que coloca os interesses, aliás, que coloca as necessidades da minha família acima dos meus interesses, as necessidades da esposa e filhos acima dos meus interesses, das minhas vontades? Porque se eu, solteiro, não me vejo nessa posição, então é melhor que não case. Consequentemente, a mulher também. Será que eu serei submissa a esse marido que é líder, que segue realmente os princípios, os fundamentos bíblicos de matrimônio, de casamento? Porque se nem assim você se enxerga na posição de esposa sujeita, submissa ao marido, como Cristo é à igreja, então também é melhor que não se case. Texto bíblico, não é opinião minha, não estou dando minha opinião aqui, estou apenas repetindo o óbvio do texto. Então, precisamos entender isso. E para quem já está casado, está casado. É melhor você começar a ser
esse tipo de marido, é melhor você começar a ser esse tipo de esposa no padrão bíblico, para que você viva um matrimônio, viva um casamento feliz, do que chegar aos 30, 35, 40 anos de casado e estar reclamando com pai, com mãe, com 30, 35 anos de casado. Deus vai abençoar, vai ter pai e mãe vivo ainda, né? Graças a Deus, na nossa família aqui, principalmente, o pessoal aí já está chegando na casa dos 100 anos e com fé em Deus eu também quero chegar lá. Mas você precisa ser esse marido e essa esposa para viver realmente um casamento feliz, para que você não dê mau testemunho na vida dos outros, principalmente na vida dos filhos, dos netos e dos outros irmãos da igreja, passando aquela impressão de que não, matrimônio não é bom, casamento não é bom, olha lá o fulano, olha lá a fulana, está casado há 10, 15, 20, 30 anos, mas sofre com isso, sofre com aquilo, reclama disso, reclama daquilo outro. Não funciona, gente. Precisamos pregar com o nosso testemunho, precisamos pregar através do nosso exemplo. E só dá para viver um matrimônio, um casamento feliz, quando o esposo coloca as necessidades da família acima das suas vontades, dos seus interesses, mas, consequentemente, também a família segue a liderança do esposo por saber que é um homem de Deus, temente a Deus, que exerce uma liderança confiada a ele por Deus. E isso se aplica na vida espiritual também. É muito comum pais cristãos mandarem os filhos para a igreja e eles mesmos acabam não indo. A gente não pode confundir religiosidade com vida espiritual. Principalmente os filhos vão aprender pelo exemplo. Então, entrando no assunto de relacionamento de pais e filhos agora, capítulo 6, versículo 2, para os filhos. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, na infância, a criança mora com os pais, a obediência aos pais, ainda que talvez algumas ordens não façam sentido, mas lá na frente você vai entender por quê. E ainda que lá na frente você perceba que algumas coisas realmente não tinham necessidade, papai e mamãe errou, tudo bem. Seu pai e sua mãe fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham para o seu bem. E o seu único papel, o seu único dever nessa engrenagem é obedecer seu pai e sua mãe. Ficou adulto, saiu de casa, está trabalhando, casou, está cuidando da vida. Está cuidando da vida? Honrar esse pai e essa mãe, né? Os princípios. Com certeza, no caso da nossa família aqui, posso dizer, princípios bíblicos, né? O temor a Deus, principalmente, que é o princípio da sabedoria. Você ser honesto, ser íntegro, primeiramente pelo seu temor a Deus, pelo seu relacionamento que você tem com Deus, mas sabendo que esse relacionamento que você tem com Deus é uma herança que você herdou dos seus pais. A maior herança, inclusive, que os pais podem deixar para os filhos, eu acho que eu já falei isso no grupo aqui, se não falei em alguma outra pregação por aí, a maior herança que o pai e a mãe deixa para o filho é justamente a vida espiritual, o relacionamento com Deus, o conhecimento da palavra de Deus, para que a pessoa decida, né? E você vai decidir. Por mais que no meu caso, por exemplo, seja aí a quarta geração de uma família batista e tudo mais, mas isso não significa nada se eu não tiver a minha decisão de conversão em Cristo Jesus e o meu relacionamento com Ele. A partir do momento que eu tenho a minha decisão e vivo o meu relacionamento com Deus, aí, claro, toda essa bagagem de vir de uma família tradicionalmente cristã e batista, aí sim, isso vai ter um peso, isso vai ter um significado e, consequentemente, também isso vai ter muitas bênçãos, isso é claro. Mas também, versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é isso que você, pai e mãe, tem que fazer. Criar o seu filho na disciplina, para que ele tenha o conhecimento dele com Deus, para que ele viva a experiência dele, o relacionamento dele com Deus. Mas você não deve provocar seus filhos a ira. Como é que você provoca filho a ira? Não tendo autoridade de pai e mãe. Sabe aquela coisa do filho que pede para a mãe porque sabe que o pai não deixa, ou pede para o pai porque sabe que a mãe não deixa, ou às vezes ele acaba provocando briga entre marido e mulher, usando ali um pouquinho de artimanha, né? Nossa natureza, nossa carne, ela é inclinada para o mal, então às vezes a criança nem tem muita noção
das consequências, né, maléficas disso, mas acaba fazendo. Adolescente, aí já muito mais consciente, também faz. Então, quando você, marido e mulher, briga por causa dos filhos, da educação dos filhos, por qualquer outra coisa, começa a jogar seu filho contra seu marido, ou começa a jogar seu filho contra a sua esposa, nessas horas você está provocando a ira dos filhos. Quando você, pai, não exerce primeiramente esse papel de líder, né, do marido, que eu já comecei falando aqui, quando o seu filho olha para você, pai e mãe, e não consegue enxergar em você uma pessoa decidida, convicta, uma pessoa que erra e que quando erra reconhece seus erros e volta atrás e corrige, erra sempre tentando fazer o melhor, mas que na maioria das vezes acerta ou procura pelo menos acertar. Você tem que realmente exercer a posição de líder, de autoridade sobre seus filhos e no ambiente que você habita, que você vive, com as pessoas que você convive. Quando seus filhos olham para você, pai e mãe, e não enxergam em você essa liderança, não tem por você essa admiração, né, do pai herói, da mãe heroína, de referência de homem e de mulher, você está provocando a ira dos seus filhos. Então, basicamente, quando você peca, quando você erra contra Deus, quando você falha no seu relacionamento com Deus e aí, consequentemente, falha no seu relacionamento com cônjuge, marido, esposa, naturalmente você vai tender a falhar também no relacionamento com os filhos. E isso acontece muito. Precisamos mudar isso. Não adianta a gente ficar querendo pôr culpa em professor, prefeito, governador, presidente, ministro da educação. Não adianta a gente ficar querendo pôr culpa em televisão, programa de televisão, se dentro de casa, no básico da rotina do dia a dia, a esposa não é sujeita ao marido, porque o marido não ama a esposa, não põe as necessidades da família em primeiro lugar. Ou, mesmo o marido fazendo isso, a esposa não é sujeita, ou a esposa tenta ser sujeita, mas o marido vive falhando e patinando na liderança da casa, empurrando para a mulher decisões que deveriam ser tomadas por ele. É uma bola de neve, um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra. Depois esses filhos perdem o respeito pelos pais, perdem a obediência, perdem a honra, perdem a referência do relacionamento com Deus, e a coisa vai ladeira abaixo, e isso tem acontecido muito no meio das famílias cristãs. Graças a Deus, creio eu, não é o caso do grupo da nossa família aqui. Não sei, eu estou aqui em Rondônia, a grande maioria da nossa família está aí em Minas. Mas é isso. É o que eu tenho pregado. Tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo é o que eu venho falado insistentemente na igreja e em todo lugar que as pessoas me chamam e eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa, de ler algum texto bíblico. Hoje aqui estou focando bem estritamente a família, mas no geral é o que acontece assim. Se a gente tem um relacionamento com Deus forte, íntegro, as outras coisas vão acontecendo bem naturalmente. Salmo 128, inclusive, diz isso. No que a gente falha com Deus, as outras coisas vão dando errado também. E talvez, mesmo você andando certinho com Deus, pode acontecer do seu marido não ser esse líder. Pode acontecer da sua esposa não ser sujeita a você. Pode acontecer dos filhos não serem obedientes. Pode acontecer dos pais provocarem a sua ira. No entanto, a falha do outro não te dá brecha, muito menos direito de você falhar junto. Pelo contrário, aí você tem uma obrigação, uma responsabilidade ainda maior de ser o exemplo, de ser o esteio, de ser a luz e de ser o sal, inclusive e principalmente dentro da sua própria casa. Portanto, pessoal, vamos realmente valorizar o que temos de mais precioso que Deus nos deu, que é a família. E a melhor, ou talvez a única maneira que temos de realmente valorizar a nossa família, de construir uma família espiritualmente saudável, é seguindo todos esses princípios que estão aqui nesses 4 versículos que eu li, que a gente precisa ler e reler constantemente e orar a Deus todos os dias pedindo ao Senhor direção, sabedoria do alto, do Espírito Santo, para que a gente seja todo dia um pouco melhor do que ontem, nos papéis e nas obrigações que o nosso Deus confiou a cada um de nós. Amém?
Tenham todos um bom domingo e que Deus abençoe a cada um de nós e as nossas famílias. Até mais.